Todo mundo que tá lá no TSP tem que ficar craque nas aulas em grupo. Eu puxo a orelha lá, ó, dos meus alunos. Vocês têm que crescer, vocês têm que dar aula em grupo. E eles estão fazendo assim. Então, a primeira coisa que você vai se preocupar é em tornar os seus alunos independentes. E eu sei que essa é uma das grandes queixas, né? Muitos profissionais me dizem assim, Tati, eu não consigo dar aula para mais do que 3 pessoas, porque os alunos ficam me sugando e eu termino a aula morta, esbaforida, não consigo dar atenção para todo mundo, não é uma aula de qualidade. É possível, sim, dar uma aula de qualidade se você atender 4 alunos, né, no seu estúdio que tem 4 máquinas diferentes. Se você tiver um estúdio como o meu, que tem 4 máquinas iguais, aí fica maravilhoso. Né? Fica incrível. Mas se você tiver as 4 máquinas diferentes, é super possível de você dar uma boa aula em grupo. E a primeira coisa que você tem que prestar atenção é justamente tornar os seus alunos independentes. Como que a gente faz isso, Tati? Com processo de ensino, com processo de aprendizagem, prestando atenção no seu aluno, ensinando para ele de fato. Você não vai simplesmente passar exercícios na sua aula em grupo para que os alunos executem esses exercícios. Você vai ensiná-los de verdade, de cabo a rabo, para que daqui a algumas aulas você diga 3 palavras e ele já sabe qual é o exercício que vai ser feito. E você não precisa ali ficar toda hora falando, sabe? Ai, Tati, eu tenho a sensação de que todas as vezes eu preciso explicar a mesma coisa para o meu aluno nunca consegue aprender, o meu aluno nunca consegue fazer o que eu mando, o meu aluno está sempre perdido lá, brisando na aula. Se ele tá dessa forma, é porque de fato você não está ensinando para o teu aluno da maneira como você deveria, tá? Se tá assim, é porque você não está ensinando da maneira que deveria. Seus alunos não estão independentes e você precisa deixá-los independentes. Essa é a regra de ouro. Então, gente, a primeira coisa, ó, independência. Cuide para que o seu aluno fique independente nas suas aulas. Cuide para que ele realmente aprenda a fazer os exercícios, tá? Segunda coisa que você vai, segundo pilar importantíssimo que você precisa aprender, é que não existe planejamento perfeito. Não existe plano que sobreviva ao campo de batalha. Quando você vai dar uma aula em grupo, uma coisa que não adianta você fazer é tentar fazer 1000 planos. Não adianta você fazer script de aulas, não adianta você tentar montar aula combinadinha nos equipamentos, não adianta você querer ficar fazendo combinações do tipo, vou fazer o mesmo exercício nas 4 máquinas, ou vou fazer elevação pélvica para todo mundo agora, ou vou fazer prancha para todo mundo agora. Não adianta você fazer isso. De jeito nenhum. É uma baita de uma perda de tempo. Você já tem coisas demais com que se preocupar do que ficar tentando fazer o seu, né, script de aula funcionar ali no campo de batalha. Tem que pensar que você tá com 4 aparelhos diferentes, com 4 pessoas completamente diferentes, com objetivos muito diversos, e aí qualquer planejamento que você fizer, ele vai por água abaixo. Então, nem perde seu tempo. Mas e aí, Tati? Então eu não faço planejamento? Como é que eu vou fazer para dar uma aula em grupo? Pois é, quando você domina os pilares e domina as estratégias corretas, você consegue atender os seus alunos de maneira muito eficiente, de maneira muito segura, gerar resultados imediatos, sem que você precise ficar fazendo aulas separadas para eles, sem que você precise ficar fazendo vários scripts de aula. E essa é uma das coisas mais mágicas de dar aula em grupo. Quando você aprende que esse script não funciona, as suas aulas em grupo elas melhoram muito de qualidade, mas muito mesmo, a ponto dos seus alunos eles sentirem uma diferença brutal nas suas aulas. Então, tem que prestar bastante atenção nisso, tá? Muita atenção. Cuidado, porque o plano realmente ele não sobrevive ao campo de batalha. Um outro pilar que você não pode perder de vista de jeito nenhum é sempre desafie os seus alunos na medida certa. Sempre desafie. Certa vez eu estava olhando aqui um material sobre Pilates e olha que era um material bom, viu? E estava dizendo lá, assim, sobre as aulas em grupo, né? Considerações sobre as aulas em grupo. Sempre baseie a sua aula pelo aluno mais fraco. Faz sentido, gente? Baseie a sua aula pelo aluno mais fraco. Pensa você.
Digamos que você vai fazer lá uma aula qualquer, tá? Em grupo, uma aula de inglês. Aí você chega lá, você não sabe nada e as outras pessoas já sabem alguma coisa. Como que vai ser essa aula se esse professor basear a aula em você? Talvez você até aprenda alguma coisa, só que os outros alunos vão ficar altamente frustrados nessa aula. Mas o que que faz então, Tati? Dá uma aula difícil e o aluno mais novo, o aluno que sabe menos, ele corre atrás? Por que não? Você já pensou que você pode desafiar esses alunos? Desafiar na medida certa é ouro. Desafiar na medida certa é tudo que o seu aluno precisa. Não é você abandonar esse aluno que está chegando agora e entregar ele ao Deus dará, não é isso. É respeitar o que ele precisa, respeitar as necessidades dele, respeitar a individualidade dele. Mas é respeitar os outros também, que já estão lá há mais tempo. Então eu te digo, eu te afirmo assim com 1000% de segurança de quem dá aula em grupo há 10 anos, desde 2012 a gente tem grupos no estúdio, que você não pode nivelar a sua aula por baixo. Jamais faça isso. Se você nivelar a sua aula por baixo, as suas aulas serão uma droga e você vai perder todos os seus alunos. Porque ninguém tá ali para fazer a aula abaixo da sua capacidade. Se você der uma aula abaixo da capacidade dos seus alunos, ninguém ali vai se desenvolver, ninguém ali vai ter resultados e ninguém ali vai ter a paciência de esperar o coleguinha chegar junto. As pessoas querem andar, as pessoas querem crescer. E quem tá vindo aqui atrás, ó, que venha junto. Que venha junto. Eu não vou ficar aqui na minha zona de não crescimento para esperar o outro chegar em mim. Isso é o maior absurdo que você pode fazer nas suas aulas em grupo. É nivelar por baixo. Então, não nivele por baixo. Desafie os seus alunos iniciantes dentro da medida do que é possível para eles. Desafie de uma maneira adequada, mas desafie. Não deixe os seus alunos que já estão fazendo aulas há mais tempo sentirem que a sua aula tem uma queda de desempenho quando entra um aluno novo, porque esse sim é um motivo de desistência muito importante. Ah, eu vou parar de fazer aula, porque toda vez que entra um aluno novo aqui fica muito fraco, fica muito ruim. Ah, então eu vou parar, porque não está funcionando. Eu vou procurar uma outra modalidade para fazer aulas individuais ou de qualquer outra forma, mas não está rolando a aula em grupo. Então, para não ouvir esse tipo de coisa e para você não perder a oportunidade que é, né, da aula em grupo, dela gerar um crescimento importantíssimo para o seu estúdio, não nivele por baixo, não cometa esse erro. Nivele as suas aulas sempre por cima. Nivele as suas aulas sempre pensando nos seus alunos mais capacitados, porque você quer levar aqueles alunos que são menos capacitados para cima. Você não quer segurar esses alunos que já estão aqui em cima, aqui embaixo. Você não quer trazer quem já se desenvolveu para um retrocesso. Pelo contrário, você quer empurrar a galera que está pouco capacitada para cima. Então, você precisa desafiar. Você não pode nivelar por baixo de jeito nenhum. Outro pilar importantíssimo aqui. Você vai olhar os seus alunos de cima. Você vai olhar os seus alunos de cima. Mas como assim, Tati, olhar os meus alunos de cima? A posição que eu fico na aula é isso? Não. É que muitas vezes os profissionais se apavoram, né? Quem dá aula de Pilates se apavora, achando que precisa montar uma aula muito específica para cada pessoa, e de fato precisa, né? Porque a gente está dando aula para indivíduos diferentes e cada um tem uma necessidade, um objetivo e tudo mais. Mas de repente, você observa que você está dando aula para pessoas. E todas as pessoas que estão ali têm objetivos semelhantes e têm necessidades semelhantes. E aí a Ana fez uma pergunta muito boa aqui, ó. Não seria bom separar os alunos evoluídos dos iniciantes? Olha, Ana, seria perfeito. A questão é que isso é praticamente impossível. Pelo menos no meu estúdio, isso não é possível. Será que é no teu? Você consegue separar horários no seu estúdio para ter aula só para aluno iniciante? Você consegue separar horário para ter só a aula de avançado? Só a aula de intermediário? Imagina só se eu sou uma aluna iniciante, chego aí no estúdio da Ana e falo assim: Ana, tudo bem? Eu quero começar a fazer aula de Pilates, só que eu sou uma aluna iniciante. Aí você vai dizer para mim assim: a aula dos iniciantes é às 9 horas da manhã. E eu vou falar: poxa, que pena, eu só posso às 7. E aí você me responde: ah, é que às 7 é a aula dos intermediários.
Poxa, Ana, obrigada, então tchau. Pronto, você acabou de perder uma cliente. Então, isso não é possível na maioria dos estúdios, mesmo porque a maioria dos estúdios é pequenininha, né? Então, você precisa aprender a dar uma aula de qualidade, você precisa conseguir resolver os problemas dos seus clientes, mesmo dando aula para iniciantes, intermediários, alunos mais experientes, alunos menos experientes, alunos com dor, alunos sem dor, com doença, sem doença, velho, jovem, na mesma aula. Esse é o seu papel. Mesmo porque dar aula para todo mundo igual é muito mais fácil, muito mais confortável, muito mais dentro da zona de conforto. Só que isso não está na nossa realidade. Isso não faz parte do nosso mundo, pelo menos não do meu mundo. E se faz do seu, maravilha, mas não faz parte da maioria dos estúdios. Então é impossível separar as aulas, né?